Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma hoje? Então, hoje, substantivo, tá? Classe gramatical que dá nome a seres em geral. Seres reais, seres imaginários, pessoas, animais, lugares, sentimentos, enfim. Nomeou é um substantivo, tá? Suas classificações nós temos. Pela extensão, pela abrangência do nome, nós podemos dividir o substantivo em comum e próprio, tá? Substantivo comum, ele vai dar uma abrangência maior, né? Então, mulher, continente, país. O substantivo próprio, a sua abrangência é bem menor, a gente vai destacar, né, esse ser, esse elemento dentro de um grupo. Então, por exemplo, mulher, né, são tantas, e aí eu individualizo e coloco Patrícia. Continente, né, destaco o continente, coloco África. País, tantos, e aí destaco, coloco Brasil. E lembrando que todo substantivo próprio, sempre grafado com letra maiúscula, tá? Regra aí. Estrutura. Quanto à estrutura dele, pode ser simples, apresentando apenas um radical, ou composto, apresentando dois ou mais radicais. Então, ciúmes é um substantivo simples, corpo é um substantivo simples. Aí venho com neurocirurgião, alto-falante, passatempo, pernilongo, aguardente, todos esses a gente percebe dois radicais, tá? Poderia fazer outros, pé de moleque, mão de obra, a gente percebe até três radicais aí, três palavras, tá? Então, isso é um substantivo composto. Pela formação, o substantivo pode ser primitivo ou derivado, tá? Primitivo, então, sem o acréscimo de afixos. Então, por exemplo, muro, corpo, né? E de muro eu faço mural, de corpo faço corporação, de pedra faço pedreira, pedreiro, né? Então a gente tem aqui o acréscimo nesses casos de sufixos, tá? Então, se eu acrescentar um prefixo, um sufixo, eu vou ter um substantivo derivado. Então, por exemplo, marido, coloco um prefixo, ex-marido, pronto, faço um substantivo derivado. Quanto ao significado, os substantivos podem ser concretos ou abstratos. Concretos são aqueles que têm a sua, não diria a sua existência própria, mas a sua representação própria. Porque o substantivo concreto, ele também pode falar de seres imaginários, né? A gente não vai pensar naquilo que a gente consegue tocar, não é bem isso. É aquilo para o qual a gente tem uma representação própria. Então, mesa, sol, fada, bruxa, eu tenho uma representação própria para esses nomes, tá? O substantivo abstrato, ele precisa de outros elementos que o representem, como por exemplo, aqui eu coloquei amor, e aí se eu for imaginar amor, eu terei a imagem do quê? De pessoas se amando, de corações pipocando, certo? Mas uma representação exclusiva de amor eu não tenho, ok? Eu preciso de outros seres que o representem. Riqueza, por exemplo, saquinho de dinheiro, barras de ouro, moedinha do tio Patinhas. Então, o que eu tenho na realidade? Eu tenho uma outra representação, eu tenho outras coisas a representar o que seria riqueza. Por exemplo, corrida, eu posso pensar em pessoas correndo, né? Então, eu sempre tenho alguma outra coisa a representar esse substantivo abstrato. Que serão substantivos abstratos? Sentimentos, estados, ações, certo? E temos aqui também o substantivo coletivo, que é aquele que determina um conjunto, né? Então, alcateia, conjunto de lobos, alfabeto, conjunto de letras, constelação, conjunto de estrelas, manada, cardume, né? Então, tantos aí que trazem sempre essa ideia de um conjunto, ok? Quanto às flexões, né, em relação ao gênero, se é masculino ou feminino, teremos aí substantivos biformes que apresentarão uma forma para o masculino e uma outra forma para o feminino, tá? Então, aqui no caso, nesse primeiro caso, aluno e aluna são substantivos cognatos, tá? Eles apresentam o mesmo radical.
Na realidade, o que a gente faz para modificar o gênero é modificar a desinência. Então, aqui eu tenho o O, que é uma desinência para masculino, e troco pelo A, que é uma desinência feminina, né? O A ele indica gênero feminino. E posso ter substantivos que não compartilham o mesmo radical, ou seja, não serão cognatos, como pai, mãe, homem, mulher, certo? Aí eles não apresentam o mesmo radical, mas indicam o gênero, se é masculino ou se é feminino, sem ajuda necessária de um determinante, como não ocorre com os uniformes, tá? Eles vão apresentar uma mesma forma para masculino e a mesma forma para o feminino, tá? Nos uniformes, nós temos o comum de dois e temos os sobrecomuns, tá? Comum de dois são aqueles substantivos para os quais a gente só precisa colocar para determinar se é masculino, se é feminino, a gente precisa de determinantes. Que determinantes seriam esses? Então, artigo, adjetivo, numeral, pronome são os determinantes possíveis para um substantivo. Então, aqui eu utilizei somente artigos, mas óbvio, poderia colocar outras palavras. Então, o dentista, a dentista, meu dentista, minha dentista. Então, aí eu uso um pronome, tá? O agente, a agente, o esperto agente, esperta agente. Aí eu utilizo um adjetivo. Então, a partir desses determinantes, eu consigo especificar se seria masculino ou feminino. Já o sobrecomum, os determinantes continuarão concordando com esse gênero apresentado pelo substantivo, né? Mas ele pode ser utilizado tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, por exemplo, eu posso fazer Pedro é uma criança feliz e Maria é uma criança feliz, né? Então, eu utilizo aí a mesma estrutura, seja para me referir a um ser masculino ou a um ser feminino, tá? E o epiceno, geralmente utilizado aqui para os animais, é quando a gente acrescenta esse adjetivo macho ou fêmea para determinar o gênero, né? Então, águia macho, águia fêmea, tá? Tantos outros. E a gente não pode esquecer que existem substantivos que, se modificado o gênero, altera também o seu significado. Então, o grama, estou falando da medida, né, de massa. A grama, eu me refiro à relva, né, à vegetação. O capital, relativo a dinheiro. A capital, a cidade mais importante, a cidade mais significativa, né, mais característica. O cabeça, a cabeça, o cura, a cura. Então, a gente tem, a depender do gênero, um determinado significado, tá? Bom, existem também, né, aqueles que só serão utilizados, já tem demarcados na sua origem o gênero, mas eu preciso levar em consideração que às vezes no coloquial esse gênero não é muito obedecido, né, não é muito respeitado, vamos dizer assim, tá? Pode causar algum tipo de confusão. Então, masculino, né? Então é o apêndice, o clã, o champanhe, o dó, né? Então é muito comum a gente ouvir a construção. Ah, eu tenho uma dó dela. Para a gramática normativa, essa construção não seria correta. Eu teria uma dó, aliás, desculpa, eu teria um dó, tá? E guaraná, né? O guaraná. Feminino, alface, a alcunha, a apendicite, a cal, né? A cólera, todos esses são femininos e tantos outros. E existem substantivos que aceitarão tanto o masculino quanto o feminino. Então, ou a avestruz, ou a componente, ou a crisma. Diabetes, eu faço aqui um parênteses, tá? A norma culta aceita 4 construções. Posso dizer o diabetes, a diabetes, tá? A laringe, ou laringe, a personagem, ou personagem, tá? E tantos outros, ok? Quantas flexões de número? Geralmente, basta nós acrescentarmos a desinência S, que a gente já tem a formação do plural, tá?
com algumas ressalvas aqui. Então, por exemplo, aluno, alunos, exercício, exercícios. Então, geralmente, se a palavra já termina numa vogal, ela só basta acrescentarmos aqui o S e a gente já tem o plural. Para palavras que terminarem em Z e R, a gente tem que acrescentar ES. Então, rapaz, rapazes, lar, lares. Se a gente acrescentar, se a gente for colocar no plural, palavras que terminam em L, tá? Em al, el, ol, enfim, né? A gente precisa colocar aliás, a gente precisa colocar o IS, tá? Então, canal, canais, túnel, túneis, anzol, anzóis. Se a palavra terminar em M, a gente tem que tirar o M e colocar o N, né? Para obedecer aquela regrinha de que o M só poderia vir antes de P e B. Então, a gente modifica, então, a escrita, né? Refém com M, reféns com N. E para os que terminam em ão, né? A gente pode ter 3 tipos de formação: ões, ães e ãos. Então, eleição, eleições. Pão, pães, cidadão, cidadãos, tá? Plural de substantivos compostos que às vezes é uma dor de cabeça pra gente, tá? O que eu tenho que pensar? São elementos variáveis ou invariáveis? Quais são os elementos variáveis? Substantivo, adjetivo, numeral, porque eles podem apresentar um plural. Verbo, advérbio, preposição não apresentam plural. Então, aqui, guardas noturnos, eu tenho o substantivo guarda mais o adjetivo noturnos, né? Então, como ambos são variáveis, eles apresentam uma formação de plural, eu posso colocar o plural nessas duas palavras, guardas noturnos. Boia fria, eu tenho substantivo e adjetivo, então boias frias. Ao contrário aqui no caso de sempre viva, porque sempre é um advérbio, não existe sempres, tá? Então, essa palavra é invariável, ela não se modifica, modifico apenas a outra, sempre vivas. Bate é um verbo, também não vai variar, tá? Plural de bate não é bates, né? Então, bate bocas, só vou variar bocas porque é um substantivo. Se as palavras forem onomatopeicas, ou seja, apresentarem uma formação que nos lembra a formação do som, né? Uma onomatopeia mesmo, a representação gráfica de um som. Então, teco-teco, reco-reco, plim-plim, né? Então, a gente vai fazer o quê? Colocar o plural só no segundo termo, tá? Então, teco-teco, teco-tecos, reco-reco, reco-recos. Se o segundo elemento for exprimir a finalidade do primeiro elemento, tá? Então, a gente só vai colocar esse primeiro elemento no plural. De que forma? Então, a gente tem aqui escolas padrão. Padrão indica o quê? A finalidade dessa escola. Então, eu só vou colocar no primeiro elemento a formação de plural. Escolas padrão. Salário família, por exemplo. Família aí é a finalidade para esse salário, tá? Para o uso da família. Então, a gente só vai colocar no primeiro termo o plural, salários, família, tá? Termos invariáveis, e aqui ele é composto somente de termos invariáveis, porque bota, fora, vem do verbo botar, e fora que é um advérbio, os dois são invariáveis, então eu não posso colocar a formação de plural em nenhum deles, tá? Quando os compostos não apresentarem o hífen, a gente vai colocar o plural somente no primeiro elemento, tá? Então aqui, pés de moleque, né? Eles não é mais marcado com hífen, mas a gente vai colocar somente aí para o nome do doce o plural no primeiro elemento. Mula sem cabeça, somente o plural em mulas, tá? A gente vai sempre colocar o plural no primeiro elemento se for unido por preposição, como a gente tem aqui a preposição de e preposição sem. E as palavras que sempre são usadas no plural, os afazeres, os anais, os arredores, confins, férias, óculos, por exemplo, que geralmente na forma coloquial a gente coloca no singular, né? Pela norma culta, eu tenho sempre que colocar no plural. Então, onde estão meus óculos, né? Uma outra observação que eu faço sobre o plural. Existe
um plural metafônico, tá? Como eu fiz ali o plural para compostos, tá? É um adjetivo, mas isso funciona também para o substantivo. Então, por exemplo, ovo é o singular. No momento de pronunciar, a gente vai abrir o som desse O, tá? E vai ficar ovos, tá? Olho, olhos, ok? É o plural metafônico. E existem também palavras que a gente vai diferenciar conforme o plural. Então, se eu falar em ouro no singular, geralmente eu tô falando do metal, né? Se eu falar em ouros, eu já tô falando do naipe do baralho, tá? Costa, então, parte do corpo. Aliás, minto, costa, litoral. Costas, parte do corpo, tá? Então, a gente vai ter alguma distinção também. E, para finalizar, quanto ao grau, o substantivo pode apresentar um aumentativo ou um diminutivo. No aumentativo, pode ser analítico, ou seja, eu vou utilizar duas palavras, sempre que a gente está na gramática, está falando em analítico, sintético, é essa diferenciação. Analítico, a gente vai usar duas palavras, sintético, uma palavra apenas, tá? Então, grande menino tem um adjetivo acompanhando esse substantivo, poderia colocar outros também, enorme, enfim, qualquer outro adjetivo. E no diminutivo a mesma coisa, pequeno menino, né? Na forma sintética, a gente vai acrescentar um sufixo, ão ou zão também pode aparecer, por exemplo, para homem, homenzarrão, né? Diminutivo, então, eu tenho, por exemplo, menininho, né? Então, às vezes pode aparecer esse sufixo in ou zinho, ok? E alguns, a gente tem que lembrar que às vezes nós variamos as palavras no seu grau, mas não necessariamente para dizer que algo seja grande ou pequeno, tá? Mas para modificar mesmo o sentido, para apresentar um carinho, uma admiração, ou criar uma situação de desprezo, ou marcar uma ironia. Então, filhinho, né? Então, significa que eu tenho um carinho para com esse filho, não necessariamente um filho pequeno, ok? Sujeitinho, coisinha, gentalha, a gente já percebe esse tom mais pejorativo, um tom mais negativo na formação dessa palavra, ok? Galera, é isso. Qualquer dúvida é só falar, tá bom? Beijos!